Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, no vídeo de hoje é respondendo perguntas de vocês lá do Instagram e do Facebook sobre transição capilar. Coloquei uma montagenzinha lá no Facebook e no Instagram, vou colocar aqui agora pra vocês a montagem do meu cabelo, gente. Assim, desde quando ele tava liso até o dia de hoje mais cacheado, né? Mais ondulado. Tiveram muitas perguntas, a gente sempre tem muita dúvida, né, em relação a isso. Então eu vim aqui pra responder primeiro do Instagram e depois eu vou pro Facebook, tá? Então vamos lá, começando com a Aline Caroline. Beijo, Aline, obrigada pela sua pergunta. Ela que pergunta se eu penso em mudar a cor do meu cabelo. E não, gente, não penso em mudar. Essa aqui, inclusive, é a cor natural dele. Não pintei meu cabelo. Eu tenho muito medo, sabe, de fazer alguma coisa assim de tintura do meu cabelo. Medo de eu não gostar da cor, medo de ressecar o meu cabelo, enfim. E a Aline também perguntou qual a sua marca de produtos para cabelo do momento. Do momento, tipo assim, momento, agora. Eu estou usando muito, tava até aqui um produto que eu tava usando no outro vídeo, tá até aqui. Da marca Diva Curl. No momento, assim, nesses exatos momentos, tipo, essa semana, é o que eu tô mais usando e gostando bastante. Mas também gosto muito de Salon Line, de Lola, enfim. Larda Clécia perguntou: Jéssica, como você fazia pra sair? Você fazia penteados? Porque eu não consigo me sentir bonita. Um cabelo sem forma ser beleza. Me ajuda, Jéssica. Um beijo, sua linda. Olha, era muito complicado, gente. Eu fico lembrando dessa fase, eu fico até emocionada, porque foi uma fase muito difícil, então eu acredito também que seja difícil pra muitas outras meninas. Eu acredito que muita gente deve levar isso assim, ó, muito tranquilo, mas nem todo mundo leva assim, eu não levei assim tão tranquilamente. E eu lembro muito no carnaval do ano passado, meu cabelo tava assim no auge da transição capilar, então ele tava muito cacheado aqui em cima, com muito volume aqui na raiz e muito liso embaixo. Isso tava me incomodando tanto que eu fazia de tudo. E o que eu mais fazia, realmente, era sair com ele preso, tipo rabo de cavalo, coque, era o que eu mais usava. Trança também é uma coisa que ajudava bastante. Eu gostava muito, né, pelo menos. Eu nunca fui de saber fazer muitos penteados, então era sempre os mesmos, né. E o que eu também gostava muito de usar, que eu tentei usar na verdade, mas eu não conseguia me sentir tão 100% bem, até porque apertava um pouco minha cabeça, era tiara. Tipo arquinho, ou então aquelas tiaras de... Não é bem tiara não, mas eu esqueci. Sabe aquelas de tecido que você coloca aqui? E como ela vai prender aqui, ela meio que vai dar uma disfarçada aqui na raiz. Era o que eu fazia, assim, pra sair. Outra perguntinha daqui da Ostati, esse é o Instagram dela, né? Me inspirei em você para começar a parar de usar a química. Tô em transição e queria saber se você usou ou fez alguma coisa para acelerar a retirada da química. Como, por exemplo, o uso de shampoo anti-resíduos. Queria te pedir para fazer um vídeo de como você finaliza seus cachos. Um beijo, sua linda! E, gente, eu não fiz nada. Primeiro porque eu não sabia nem que existia esse termo transição capilar. Eu simplesmente deixei de fazer progressiva sem saber o motivo praticamente, sabe? Então tanto é que eu não fiz muitos vídeos no começo, porque eu não imaginava que isso poderia ser um tema bacana. Eu não imaginava que outras pessoas também estavam passando por isso. Pra mim, eu era a única louca que tava fazendo isso, entendeu? Eu não pesquisei sobre o assunto, porque pra mim também não tinha nenhum tema sobre isso. E óbvio que tinha, mas pra mim, na minha cabeça que não tinha, entendeu? Então eu não fiz nada, sinceramente, gente. Mas muita gente diz sim que o shampoo anti-resíduo, ele tira a química, né? Eu não sei porque eu não fiz. Elaine Olive 1. Quanto tempo demorou a transição para terminar? Você fazia selagem? Quais produtos são adequados para ajudar a ativar os cachos na transição? Um beijo, sua linda, e vamos lá. Quanto tempo demorou a transição pra terminar? Eu acho que foram uns 2 anos e meio, gente. Que eu diria que eu saí da transição esse ano. E eu comecei faz uns 2 anos. Então eu diria que eu demorei uns 2 anos e meio pra tirar toda a química do meu cabelo. E se eu fazia selagem, o que eu fazia, na verdade, era progressiva mesmo. Daquelas bem pesadas, que caga bem, né? Nossa saúde, era essa que eu fazia. E quais produtos são adequados para ativar os cachos na transição? Os melhores, gente, são os cremes de finalizar cabelo. Creme de pentear. Hoje em dia, tem alguns que já servem para transição capilar, né? Que já vem escrito lá, para a transição capilar. Eu nunca testei esse tipo de produto. E eu vou ser bem sincera também, não costumava ativar o meu cabelo, porque eu tentava ativar, assim, os cachinhos e não adiantava muita coisa. Começou a adiantar só depois que eu cortei o cabelo. Mas antes, eu poderia fazer de tudo ali, amassar, colocar o creme mais pesado que tinha, que não acontecia nada. Mas depois que eu cortei, que meu cabelo ficou um pouco mais curto, que eu tirei praticamente toda a progressiva, o que ajudou bastante foram os cremes de pentear, principalmente o Milagre da Lola. Foi o que mais me ajudou, assim, nessa fase. Larisque Soares. O que foi mais difícil na transição? Quando você percebeu que gostava dos seus novos cachos e estava se adaptando a eles? Beijo, Lari. O que foi mais difícil? Várias texturas no cabelo. O preconceito das outras pessoas, inclusive da minha própria família, assim. Em relação a amigos, família e tudo mais. Eu acho que isso foi o mais difícil, sabe? Se eu não tivesse uma cabeça muito boa e eu não tivesse colocado na minha cabeça que eu queria realmente meus cachos de volta, eu com certeza teria desistido, como eu pensei várias vezes em desistir.
E quando você percebeu que gostava dos seus novos cachos e estava se adaptando a eles? Gente, na primeira vez que eu cortei, que eu vi os meus cachos ali de volta, eu parei, eu falei, gente, por que eu fiz progressiva, cara? Sério, o primeiro corte que eu fiz, eu inclusive fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês. Gente, ali, eu falei, eu amo meu cacho, eu quero meus cachos de volta cada vez mais. Foi ali. Bia Oliveira 97. Seu cabelo voltou o mesmo que era antes? Porque o meu voltou mais frisado e ondulado. Beijos, Bia. Primeiro, isso é normal, voltar mais frisado é super normal. Eu não lembro como era meu cabelo antigamente, gente. Sem noção disso. Eu fazia progressiva há tanto tempo. Eu acho que eu comecei a fazer, relaxar o meu cabelo, né? Aquele relaxante, né? Eu devia de ter uns 10, 11 anos. Então, eu sinceramente, eu não lembro de como era que o meu cabelo. Por fotos, eu lembro que ele era muito sem jeito, com bastante frizz, muito sem forma. É isso que eu lembro, assim, por causa de fotos, sabe? Quando ele começou a voltar, ele voltou mais ou menos assim também. Embora que meu cabelo antigamente era muito ressecado porque eu não fazia hidratação nenhuma, e hoje em dia eu faço bastante. Então ele hoje era um pouco mais hidratado, mas continuava com frizz e sem forma. E foi aí que eu comecei a hidratar ele mais ainda, pra esses frizz tentarem baixar, né, um pouco. E comecei a tentar fazer finalizações, foi que eu cortei meu cabelo. E aos poucos ele vai voltando. E é assim mesmo, gente. A primeira vez que você corta o cabelo, a primeira vez que sai toda a química do teu cabelo não vai ficar daquele jeito. Vai mudar muito ainda. Porque aí, depois que tirou a química, o seu cabelo precisa se acostumar a relembrar dos cachos. Então, realmente, se você fez o Big Shop agora, se você tirou agora toda a química, ele não vai ficar assim pro resto da tua vida. Você pode ter certeza, vai mudar muito ainda. Ebernia Cavalcante. Pera aí, gente. Erbênia Cavalcante. No Instagram dela pra ver o nomezinho dela. Oi, linda. Já passou por alguma cena que você ficou constrangida? Por exemplo, se na sua transição alguém já te falou algo pra você ficar triste, constrangida por ter decidido voltar aos cachos? Beijo, sua linda. E sim, eu passei por muito por isso, como eu falei, dentro da minha própria família, dos meus próprios amigos. E eu acho que isso era o que mais me chateava, sabe? Porque quando alguém que não me conhece fala alguma coisa do meu cabelo, eu pensava, ok, essa pessoa não me conhece, não conhece minha vida, não conhece meu cabelo, tudo bem ela falar isso. Agora, quando minha própria família, quando meus próprios amigos me falavam isso, tipo, nossa, que cabelo é esse? Nossa, o cabelo é horrível. Eu ficava muito chateada. Eu muitas vezes já fui até meio grosseira respondendo isso, porque eu ficava tão pé da vida que eu respondia de um jeito grosso mesmo, sabe? Acho que depois, assim, foi passando, foi mais no começo, depois eu fui absorvendo isso, vendo que o pessoal ia ficar falando isso mesmo. E como eu coloquei na minha cabeça que eu queria meus cachos de voltas, eu, liguei aquela anteninha sabe? E segui minha vida. Belezuras da Ju. Eu tô em transição, tem 1 ano que eu não faço progressiva. Às vezes fico bem desanimada porque não tem jeito que o cabelo fique bom. Não quero ficar passando prancha porque além de danificar, toma tempo. Quanto tempo levou sua transição? Acredito que seu nome seja Ju, né? Então, Ju, um beijo, né? Obrigada pela pergunta. E, gente, realmente é difícil, realmente a gente desanima muito quando vê que nosso cabelo realmente chega um momento, nosso cabelo não tem jeito. Pelo menos comigo foi assim, tá? Eu tô falando aqui minha experiência. E realmente, se você não tá fazendo prancha, não faça mesmo. Porque além de perder seu tempo, além de danificar o teu cabelo, ele vai te atrapalhar na hora da transição. Porque eu sofri muito com isso, com essa parte lisa aqui da frente, porque era a parte que eu mais fazia chapinha. E com isso, a parte da frente foi a parte que mais demorou pra voltar aos cachos. Então não faça pra prancha, chapinha, nada disso. A Kagdoni falou aqui, ó. Jéssica, estou na transição há 6 meses. Na parte de baixo do meu cabelo já tem bastante cachos. Mas na parte de cima e principalmente na frente, não. Foi o que eu acabei de falar, inclusive, né? Agora que a franja tá nascendo com pequenas ondas. Por que isso acontece? Alguma dica? Beijos. Beijo, sua linda. Como eu falei, muitas vezes isso acontece porque geralmente, eu não sei se isso foi o seu caso, mas o que aconteceu comigo, né, e eu vejo muitas meninas também falando é isso, que não só na fase da transição, mas que na tua vida como lisa, digamos assim, a parte que geralmente a gente mais alisa é o quê? É a frente. Como eu sempre alisei muita parte da frente, a parte da frente era que ficava mais lisa e foi a parte que eu mais sofri. E se eu tenho alguma dica, gente, é tentar ao máximo possível texturizar ainda mais essa parte da frente. Porque fazer a finalização é muito importante, né? Então dá mais atenção à parte da frente. Assunção 4045. Alcançado já seu objetivo. Quais produtos que você tá amando? Beijo, sua linda. Como eu falei, eu tô gostando muito dessa marca aqui, né, da Diva. Hoje em dia, desde que eu cortei meu cabelo, eu tô usando apenas os produtos dessa marca, porque eu tô fazendo, digamos que
testando um pouco do low pool. Nem falei isso com vocês, mas eu estou testando. Para quem não sabe o que é low pool, é usar produtos sem sulfato, sem parafina, sem parabenos, enfim. Eu posso depois fazer um vídeo para vocês sobre isso. Polyfer 1530. Seu cabelo caiu muito durante a transição? O meu está caindo muito, já não sei mais o que fazer. Ainda está curto, pois tive que cortar para subir meu crespo cacheado. Meu cabelo cai muito com ou fora da transição, sabe? Eu não lembro de ter sentido isso além, porque como eu falei, meu cabelo cai demais, eu tenho muito cabelo. Então eu acho que você pode fazer é ir no dermatologista pra ver se realmente está caindo muito, ou você que nem eu, que acha que tá caindo muito, mas na verdade não tá, entendeu? E embora que eu já li muito sobre isso, né, sobre transição, e eu vi que muita gente relatou isso mesmo, de estar caindo, de ter queda de cabelo. A Sara Figueiredo, na transição muito difícil, queria saber o que você passou pra deixar o cabelo mais baixo. O meu parece um capacete. E é muito difícil o meu cabelo, ele é muito rebelde. O meu também era muito rebelde, pelo menos eu achava que era, né? Mas eu acho que eu que não sabia cuidar. Então a primeira coisa que eu falo com você, que é o que eu descobri há pouco tempo também, até falei isso com vocês no vídeo do meu corte. O seu corte tá um corte certo pro seu tipo de cabelo? Porque isso foi o que mudou muito pra mim. Eu tenho muito cabelo, gente, não é pouco, não é muito. Todos os cabeleireiros que eu vou, eles ficam assustados com a quantidade do meu cabelo, só pra vocês terem noção. Então, querendo ou não, o meu cabelo fica um pouco mais cheio, porque eu tenho muito cabelo. Ele ficava ainda mais cheio de uma forma irregular, quando o meu corte não era um corte ideal pro meu tipo de cabelo. E a finalização que eu faço também ajuda muito, sabe? Dependendo do tipo de finalização que eu faço, dependendo do tipo de produto que eu uso, ele fica um pouco mais cheio, um pouco mais avoaçado, assim, ou não. A Juliana Evangel, acho que é isso. Qual é o melhor corte a se fazer pra quem tá em transição? Beijo, sua linda. Geralmente, quem tá em transição, não sei o nome de corte, tá? Mas é aquele que fica um pouco mais curto atrás e um pouco mais pontudo aqui. E por que geralmente a gente escolhe esse tipo de corte? Não que ele seja o melhor, mas muita gente tem medo de fazer aquele super corte no cabelo, aquele super big chop de ficar com o Joãozinho, sabe? Era o meu caso, eu não queria isso. Então, quando eu fui cortar, que eu já cortei muito, que meu cabelo era bem grandão e eu cortei ele aqui, pra eu não me assustar tanto, eu fiz isso, eu cortei aqui atrás um pouco mais curto e aqui na frente um pouco maior. Por quê? Porque isso dá a impressão que o teu cabelo não tá tão curto assim. Porque aqui na frente você tá olhando, teu cabelo é um pouco maior. Então pra você tá um pouco maior ainda, entendeu? E também fazer ele um pouquinho em camadas. Corte em camadas ajuda a formar os cachos, ajuda a definir os cachos. Geisa ela. Bom que você já tem um cabelo com a raiz boa, entre aspas, para assumir seu cabelo e deixar cacheado. No meu caso, não tenho coragem nem vontade de assumir minhas raízes. Meu é crespo e o famoso pichain. Não tenho vontade de fazer beleza natural porque lá também usam química. Então, química por química, prefiro continuar no liso. Me sinto super bem. Um beijo, Geisa. Assim, eu sempre falo com vocês, gente. Não é porque muita gente agora resolveu assumir os cachos que você me precisa. O que eu sempre falo, a gente tem que se sentir bem com a gente mesma. Mas assim, a gente tem que começar a ver o nosso tipo de cabelo, tanto cacheado, quanto do lado, quanto crespo, sem preconceito, gente. Não tem isso de cabelo ruim. Quem disse que o teu cabelo é ruim? Quem foi? Onde tá escrito que cabelo cacheado é cabelo ruim, gente? Isso não existe. Por que ninguém fala que cabelo liso é cabelo ruim? É isso que eu não entendo, sabe? Isso é o preconceito que a sociedade colocou e coloca até hoje. E por isso que muita gente realmente não quer voltar aos cachos, que muita gente tem medo dos cachos e prefere alisar. Mas enfim, foi como eu falei, né? A gente tem que se sentir bem. Se você se sente bem de cabelo liso, continue, não tem problema. Beborsói. Olhei que o nome dela é Bruna. Já, meus cachos são em média um 3B a 3A. Eu tô sem química já faz 2 anos. Se eu não finalizo, o cabelo até parece liso. Forma ondas e sem volume. Tipo o meu, mas enfim. Eu não sei como lidar com ele cacheado. Ele não tem forma. Por isso, só uso ele liso, sem chapinha, natural. Minha pergunta seria qual é a melhor forma de deixar ele cacheado. Bruna, pelo que você falou aqui, o teu cabelo é muito parecido com o meu. O meu tá entre o 2C e 3A. É, por aí. Que na verdade não é cabelo cacheado, é cabelo ondulado. O cabelo ondulado realmente é esse que forma umas ondas, que tenta ser cacheado, mas não é. Só vocês repararem hoje, meu cabelo ele tá mais liso. Eu vou pegar aqui uma foto do dia que eu finalizei ele pra vocês verem a diferença que dá. Então deve ser isso que acontece com você também. Não deixe de finalizar meu cabelo, não sei nem como é que ele fica, mas eu tenho certeza que ele ficaria de um jeito mais liso mesmo. O que eu tô gostando muito de fazer, que foi a dica que a Sabrina me deu, né, que cortou meu cabelo, é finalizar o cabelo com o cabelo molhado. Porque ela falou que quando a gente finaliza ele com cabelo úmido ou seco, a gente perde até 70% da definição. Marina Cassiano. Acho que o mais difícil é domar a raiz, que ela fique engruvinhada e rebelde e os cabelinhos novos ficam pra cima. Como você fez?
Um beijo, Mari. Eu vou conversar que eu não tive e até hoje não tenho esses cabelinhos novos que muita gente tem. O que pode fazer para esses cabelinhos novos é usar produtos que aceleram o crescimento capilar. Como eu falei, eu não tive isso, então não tenho como dar certeza assim de um tratamento. E com a raiz rebelde, gente, essa era a pior parte mesmo. E como eu falei, eu não fazia muita coisa porque eu não sabia que eu tava passando por uma transição capilar. A única coisa que eu fazia era prender coisas, deixar meu cabelo preso. Era isso que eu fazia. Mari TGH 1408. Tô na transição e meu cabelo tá horrível. Tento fazer o cronograma todo fim de semana, mas minha raiz tem muito frizz. A parte lisa não tá tão ruim, mas a raiz tá muito alta e fofa. Queria saber o que eu posso fazer para amenizar isso, porque a raiz tem frizz e é toda alta. Os meus frizz começaram a diminuir quando eu comecei a fazer o low pull. Que na verdade eu comecei a fazer isso não tem nenhuma semana, foi a partir que eu cortei meu cabelo que eu tô usando só produtos liberados para low pull. Como eu falei, são produtos que não tem sulfato, não tem petrolato, não tem parafina, não tem essas substâncias aí que geralmente danificam o nosso cabelo. Então eu acho que talvez mudando aí alguns produtos seus, dá uma pesquisada sobre o que é low pull, o que você pode ou não pode usar. Um outro produto também que eu acho muito bom, que sempre ajudou um pouco meus frizz, foi o óleo de coco. Fazer uma equitação com óleo de coco, sabe? Sempre me ajudou bastante. Nádia Martins. Jéssica, eu tenho cabelo igualzinho o seu e sempre fiz escova ou chapinha. Mesmo usando esses equipamentos, toda semana faço hidratação e cuido do cabelo. Desde que eu comecei a ver seus vídeos, tenho muita vontade de me livrar da escova e chapinha. Mas quando deixo meu cabelo natural, as pessoas, familiares e amigos dizem: nossa, você não fica bonita. Esse cabelo não combina com você. E até mesmo já falaram que meu rosto fica mais gordinho com o cabelo ondulado. Queria saber se você passou por isso e se sim, como foi lidar com a situação. Porque eu acho muito chato isso. Muito obrigada, beijos. Um beijo, sua linda. E como eu já falei aqui, sim, eu passei muito por essa situação. E vou te falar, até hoje eu passo, sabe? Não só quando eu tava em transição. Até hoje tem muita gente que me fala isso. E assim, é como eu falei, se eu não tivesse a cabeça muito boa, se eu não tivesse realmente colocado na minha cabeça que era isso que eu queria, eu teria desistido. Porque mexe muito com a gente, né? Você tem que ter muita força de vontade e explicar mesmo pra essas pessoas que falam isso. E teu cabelo é esse. Quando me perguntavam assim, nossa, que cabelo é esse? Que me perguntavam isso, né? Nossa, que cabelo é esse? Eu falava, é o meu cabelo, prazer, tudo bem? Gostou? Ah, não, que pena. Eu gostei. Era isso que eu falava. Até porque se você faz muita chapinha, secador e tal, querendo ou não, mesmo você não alisando o cabelo, não fazendo nenhuma química, o teu cabelo vai passar por uma transição, porque o teu cabelo fica acostumado com aquela chapinha. Querendo ou não, é uma transição que você tá passando também. Então, talvez seu cabelo natural não esteja natural, entendeu?